Boa noite a todos. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus nesta tarde. Glória a Deus. Antes de começarmos a nossa reunião propriamente dita em oração, estava conversando com a Bispa Cleudia vindo para cá. Tem gente, Lucas, que é louco bastante querer ser presidente desse país. Tem juízo uma pessoa dessa? Porque o camarada tem que lutar para disputar a eleição. Disputou, a partir daquele momento, arruma gente demais para querer derrubar. Eu não estou falando de partido, estou falando de qualquer um que põe lá. Já viu? Nosso país é feito, coloca lá todo mundo, faz tudo para derrubar o presidente. Como é que governa um trem desse, mãe? Você já pensou? Que loucura. Como é que um país desse dá certo? Como é que um país desse vai para frente? A bola da vez é Bolsonaro. Mas quando era Dilma, você viu o inferno que foi? O tempo inteiro. Rapaz. Isso é que eu chamo de resistência emocional, para suportar aquilo lá. Cargo público, gente. Deus me livre daquilo. E Deus precisa da graça, precisa nos dar graça, para que o nosso país tenha um mínimo de sossego, em termos de ação política, para que o nosso país entre no eixo. Já está sofrendo muito, mas com o que acontece, piora muito as coisas. Deus precisa nos dar graça. Por isso que nós, a igreja, precisamos que o Senhor cuide de nós mesmos, para não sermos atingidos por essas coisas todas. Porque não tem notícias boas, de jeito nenhum. Vê um camarada que nem aquele Renan Calheiros, rapaz, hoje, dando a corda, e todas as redes de televisão apoiando um sujeito daquele. Não tem lógica. E a gente não vê naquilo lá assim, eu quero descobrir os problemas. Eu quero arrebentar com o país. Vamos orar pelo nosso país. Hoje eu senti no coração, nós precisamos orar pelo nosso país, para que Deus dê graça ao nosso país. Que o Senhor dê tranquilidade ao nosso país. Que o nosso presidente, Deus dê juízo para que ele tome decisões certas. Para com essa bobeira de não usar máscara. Usa logo e para com esse trem. Usa logo, usa e pronto. Para de brigar com essas coisas de menino, essas coisas pequenas, para ter paz para o nosso país entrar no eixo. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor. Pai Santo, olha o que a nossa nação passa, meu Pai. Entra governo, sai governo. Meu Pai, não tem jeito. Não importa, meu Pai, quem esteja lá, as forças contrárias, meu Pai, a gente não vê as forças do país trabalhando para ajudar os governantes a governar e melhorar o país, mas a gente vê as forças do nosso país trabalhando o tempo inteiro para minar as forças. Oh, meu Deus, desse jeito o país não entra no eixo, Deus. Quantas dezenas de anos, meu Pai, eu lembro, Senhor, lá em 86, meu Pai, lá na rua 72, a gente clamando pelo país naquela época já, acreditando que iria mudar, e veio, entrou o governo, saiu o governo, meu Deus, e o país continua patinando, meu Deus, na mesma crise financeira.
lutando agora para a inflação não avançar de novo. O desemprego continua no mesmo patamar de antes. O problema da fome, meu Pai, da miséria, continua insistindo e perseverando no nosso país. Meu Deus, em todas as esferas, não importa a área, onde tem o dinheiro tem corrupção. Espírito Santo, põe a sua mão agora. Oh meu Deus, escuta a nossa oração. O Senhor pode colocar as mãos. Meu Deus, as potestades malignas não dão sossego, meu Pai, aos nossos governantes em nenhuma esfera, meu Deus. E nós continuamos sofrendo. Meu Deus, nós vemos a questão da Covid no nosso país. Os outros países já estão vacinando e tem menos vacinados, muitos deles, do que nós. Mas a questão toda da Covid não cede, meu Pai. A contaminação continua alta, continua crescendo. Todos, meu Pai, os esforços que foram feitos até agora, nada adiantou, Senhor. É claro que se não tivesse feito esforço nenhum, tinha sido muito pior. Mas não cede, Senhor. Por isso nós estamos clamando ao Senhor nessa noite. Que a sua mão poderosa, meu Pai, intervenha na nossa nação. Muda esse quadro. O Senhor é o que tem poder, inclusive, sobre esse vírus, meu Pai. Que esse vírus seja retido à ação dele agora. Senhor, nós manietamos a força, Senhor, dessa ação na nossa cidade. Que esse vírus, meu Pai, possa ceder às pressões de tudo aquilo que está sendo feito, meu Pai. Possa cair os contaminados. Cair, meu Pai, a força daqueles que estão sendo agora hospitalizados, daqueles que estão sendo entubados, daqueles que estão perdendo a vida, meu Deus. Milhares e milhares e milhares todos os dias estão sendo ceifados ainda, meu Deus. Por isso põe a sua mão. Põe a sua mão, ó Deus. Não há outra força além do Senhor que possa agir nesse sentido. Espírito Santo, e eu quero te pedir ainda, guarda a tua igreja. Protege a sua igreja, Senhor. Não deixa que esse vírus novamente toque nenhum dos meus irmãos, meu Deus. E aqueles irmãos que ainda não têm juízo, que ainda insistem em se aglomerar, em festejar na hora errada, que o Senhor dê juízo a eles, meu Deus. Meu Deus, porque muitas vezes eles acham que porque fazem parte da mesma família, não tem, meu Pai, meu Deus, são as famílias que estão se autocontaminando. Por isso eu te peço mais uma vez, coloque a sua mão, protege o teu povo, guarda o teu povo. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor de cada um. Não só, meu Pai, da questão de doenças, mas também da área financeira. Que seja guardado, que seja protegido. Que a mão do Senhor possa nos abençoar. Que a mão do Senhor possa proteger e fazer o teu povo prosperar ainda no meio da crise. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Levante suas mãos e ore comigo e fala: Senhor Jesus, nesta noite, nós estamos diante do Senhor, clamando, ó Deus, pela nossa nação, pela nossa igreja. Ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve a nossa petição, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos louvá-lo. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, clamando a Ele por mais. Glória a Deus. Nós vamos orar agora pelo Bernardo, do pastor Jorge. Eles estão com ele no hospital. Não é nada de sério, viu, gente? Falei hospital, já arrepia. Não. É que o Bernardinho vai fazer 2 anos, né? Já fez 2. Já fez 2, né? Vai fazer 2. E ele está com dificuldade para fazer xixi. Então deve estar com infecção urinária, alguma coisa assim. Então está lá no hospital já fez os exames, está aguardando o resultado.
E aí então nós vamos orar para que Deus possa abençoar no sentido de ter a intervenção e cortar logo o motivo que está impedindo. E nós vamos orar também pela Lindinalva. Lindinalva é amiga de Rizomar, está entubada com Covid, né? Entubada com Covid. E essa semana tivemos então a boa notícia que o Fernando Carvalho vai sair terça-feira, né? Fernandão, depois dessa esfrega, meu irmão. É ou não é, Miller? Depois dessa, Miller do céu, esse homem, se tem um caba que Deus, não tem lógica não, tem? 33 dias, gente, ficou internado com Covid, entubado, voltou, nasceu umas caras, essa semana fez 90 dias que ele está internado, 57 só com os caras, e vai sair terça-feira. Então, olha, só o primeiro problema já era motivo para correr para Cristo, né? Porque realmente é Deus movendo. Então vamos orar pela dona Lindinalva, pelo Bernardo e pelo Fernando também. Orem comigo agora e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu oro pelo Bernardo. Ah, meu Deus, lá na cidade de Paulínia, ele está com dificuldades para fazer xixi. Ah, meu Pai, desobstrui agora o canal urinário. Meu Pai, se há infecção, que ela cesse a sua ação, em nome de Jesus. Nós oramos ainda pela Lindinalva. Ó, meu Deus, que o anjo do Senhor possa tocar agora naquela mulher, tirá-la, meu Pai, dessa situação. Ela está entubada. Nós guardamos a vida dela, guardamos, protegemos, que o Senhor a restaure. E eu oro ainda, ó Deus, eu oro ainda pelo teu servo, que vai sair terça-feira, meu Deus, que o Fernando possa vir, meu Pai, em paz na terça-feira, ser liberto, ser curado, e acima de tudo, que ele te encontre, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? E nós vamos também fazer uma outra oração especial agora. Sabe por quem? Vocês conhecem a Stephanie, gente? Hã? Conhece? Não? Então vocês vão conhecer. Fica em pé, Stephanie. Stephanie, essa garota, ela é lá de Honduras, gente. De Honduras. É ou não é? Você é da capital? Ou do interior? Fica perto da capital, né? Pois é, e ela tem vindo nas reuniões pela manhã, veio hoje à noite, e ela já está congregando conosco. Vamos abençoar a vida dela. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar por você, para que Deus realmente te abençoe, te guarde, te proteja, e tudo de bom que você veio buscar no nosso país, que te alcance, amém? Orem comigo e fala: Senhor Jesus, nós oramos pela Stephanie, nós aguardamos, a protegemos em oração. Meu Deus, que o propósito do Senhor na vida dela, nesse país, que ela alcance em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, tá, amiga? Claro. Aleluia. Quantos creem que o guarda de Israel não vai dormir enquanto não obedecer à ordem do Todo-Poderoso de nos guardar? Levanta a mão. Eu creio. O vento vai passar, a chuva vai passar, mas o Senhor nos dará a oportunidade de ver a mão dele em tudo e em todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Eu quero que você abra comigo em Daniel capítulo 4.
verso 1. Enquanto você abre, que em Daniel capítulo 4, verso 1, o rei Nabucodonosor, ele faz uma carta, e nesta carta ele declara as grandes coisas que o Senhor fez na vida dele. Ele declara a grandiosidade da mão do Todo-Poderoso, ele declara o poder do Todo-Poderoso, ele reconhece o Deus de Israel como um Deus dos deuses. E então ele faz uma carta muito interessante. E eu gostaria de trazer essa carta para que a gente pudesse ler. Aqui em Daniel capítulo 1, verso 1. Daniel capítulo 4, verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Olha o que ele está desejando, paz e prosperidade. Verso 2. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Verso 3. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito, e o que mais? Satisfeito e próspero em minha casa. Aqui nessa versão eu, Nabucodonosor, estava sossegado aonde? Em minha casa. E próspero no meu? Mais uma vez, vamos ler. Eu, Nabucodonosor, estava o quê? Sossegado em minha casa. E próspero em meu palácio. Quem quer chegar nessa condição? Ou melhor, quem já está nessa condição? Eu estou. Estou sossegada na minha casa, graças a Deus. Apesar que o mal está em volta, mas ele não tem entrado e não tem ceifado. E estou próspero no meu palácio. Quando ele fala de próspero, significa que todos os meus projetos, tudo aquilo que eu estou fazendo, tem prosperado, tem seguido adiante. Às vezes, prosperidade não é só dinheiro, mas é bem-sucedido, ser bem-sucedido em tudo que você faz. E aqui estava Nabucodonosor, declarando, fazendo uma carta em honra ao Todo-Poderoso. E ali ele estava sossegado, tranquilo, ali naquilo que Deus tinha trazido para a vida dele. E eu vou dizer uma coisa: servir a Deus quando as coisas estão ruins é difícil. Mas servir a Deus quando as coisas estão maravilhosamente bem é mais difícil ainda. Ah, bispo, não é bem assim. Para pensar aí, eu não vou ser hipócrita com vocês, não. A época que a gente mais ora e mais busca a presença de Deus é quando a gente está em apuro ou quando a gente está sossegado? Não é assim, pastora Raquel? Não é assim, Rosélias? Não estou te falando que a gente não faça a nossa manutenção. A gente faz a nossa oração, a gente faz a nossa leitura básica. Mas aquela busca assim, desesperada, a gente não faz quando a gente está sossegado. Não deveria. Né? No dia 5, dia 14, nós vamos estar sossegados, nós vamos jejuar. Quantos dias? 14. E nós estamos, vamos estar sossegados e vamos ser intensos, sem problema. Quantos querem isso, igreja? Amém ou não? Vamos estar sossegados e 14 dias jejuando e buscando a Deus. Eu lembro de uma vez que eu fui abrir um congresso, vou falar nem de onde, nem quando. E aí, quando eu abri o congresso, geralmente quem vai à frente tem que animar o povo, não é assim? Para começar a orar com fervor, e que as bênçãos vão cair, o poder de Deus vai cair.
E eu lembro que quando eu subi ali, né, Deus falou muito claramente para mim, porque eu estava percorrendo um caminho de grande tribulação. E ali o Senhor já estava me dando quase sossego. Não era sossego, não, mas caminhando para o sossego. E ali em cima, quando eu subi, o Senhor disse para mim: eu vou te dar caminho largo e paz dos seus adversários. Falou para mim. E no momento em que ele falou isso para mim, me caiu um temor muito grande no meu coração. Porque eu tinha aprendido a buscar ao Senhor por uma necessidade. Eu tinha aprendido a buscar o Senhor por uma resposta. Mas de repente ele chega para mim e diz que eu ia passar por um caminho sossegado. Que a minha casa ia passar por uma prosperidade. E que haveria tanto. E naquele momento, para mim fazia muito sentido, mas também criou no meu coração um grande temor. Porque eu tive medo de perder a fé simples que eu comecei a desenvolver e tenho desenvolvido diante do Senhor até hoje. Eu tive medo de quando eu não precisasse do Senhor, a minha alma ainda não tivesse apegada a Ele. Eu tinha medo de que quando as coisas fossem muito boas para mim, eu não dependesse mais dEle. E quando eu dividi isso com a igreja e disse, porque eu nunca tive medo disso. Às vezes as acham que porque a gente sobe aqui no púlpito, a gente é super-heróis, quase deuses. Não temos nenhum problema. Tudo aqui é muito fácil. E então eu dividi o meu coração dizendo que eu tinha medo. E quando eu dividi isso para a igreja, aqui atrás não caiu bem, entendeu? Quem estava aqui atrás não caiu bem. Por quê? Porque quem está na frente não pode mostrar fragilidades, não pode mostrar temores, mas tem que mostrar só força, só vigor. E eu não concordo com isso. Nós só somos irmãos mais velhos que podem ajudar os irmãos mais novos. Mas sempre precisaremos de ajuda, assim como vocês precisam de ajuda, nós também precisamos de ajuda. E aqui estava Nabucodonosor, sossegado, cheio da prosperidade. E me chamou a atenção duas personalidades que viveram um nível de prosperidade tão alto, que todos anunciavam e falavam sobre eles. Primeiro, Nabucodonosor, como vocês já viram, o reino dele se expandiu tanto, não tinha nenhum povo que se levantasse contra o exército de Nabucodonosor. Ele assumiu o governo da região toda dele, inclusive assumindo Israel também, porque Israel tinha pecado contra o Senhor, se desviando dos caminhos do Senhor e se prostrando diante de outros deuses e abandonando o caminho daquilo que o Senhor tinha deixado, que era os mandamentos. E por conta disso, Israel perdeu o seu governo e Nabucodonosor assumiu o governo, inclusive incorporou todas as coisas do templo até aonde ele, Nabucodonosor, também colocava e cultuava seus deuses. Mas o Senhor assim aprove querer abençoá-lo. Quantos já viram muitos ímpios sendo abençoados por Deus? Eu já vi. Muitos. E Nabucodonosor era um instrumento que Deus estava levantando para trazer algo sobre a terra. E a primeira personalidade que eu vejo que atingiu um nível máximo de prosperidade foi Nabucodonosor. A segunda personalidade é Jó. O que a Bíblia fala sobre Jó? Homem íntegro, reto, justo, que se desviava do mal e era temente. E não havia nenhum homem mais rico do que Jó em todo o Oriente.
Então o Senhor começou a falar, trazer para mim essas duas personalidades, Nabucodonosor de um lado e Jó do outro. E Jó reconhecia que o Senhor era todo-poderoso. Jó reconhecia que Deus tinha sim o domínio sobre todas as coisas. Assim como Nabucodonosor também achava isto. Agora, qual é a diferença de Nabucodonosor e Jó? Jó, na sua prosperidade, ele buscava Deus? Sim ou não, igreja? E qual era o motivo? Medo. Temor. Jó olhava para si e via fragilidade nele. Jó olhava para si e via que ele era carente da graça dele. Jó olhava para si e reconhecia que o Senhor era por ele e reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos. Em nenhum momento Jó se levantou de maneira soberba para dizer algo que seja da mão dele. Não. E ele sabia, e tanto era verdade que ele reconhecia quem ele era e reconhecia quem Deus era, que a palavra do Senhor diz que ele cuidava dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Ele não se achava superior, mas ele se achava de maneira generosa daquilo que o Senhor tinha dado para ele. Ele queria dividir para com todos aqueles que estavam com ele. A gente olhando para a personalidade de Jó, a gente vê bem claramente que seria ótimo trabalhar para Jó. Jó era um patrão bondoso, justo, mas bondoso, misericordioso. Agora, já o nosso amigo Nabucodonosor, eu quero que você abra aí para mim. Em Daniel, né? Cadê o capítulo 5? Aqui. Daniel, capítulo 4, desculpa. Verso 5. Então, nos primeiros capítulos, ou nos primeiros versículos daqui, né, do capítulo 4, ele começa a declarar a grandeza de Deus na vida dele. E estava sossegado e tranquilo e próspero. Mas olhe só o que aconteceu aqui no verso 5. Tive um sonho que me deixou o quê? Alarmado. Aqui é visões da minha cabeça me turbaram, me espantaram. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me atemorizado. Verso 6. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam fazer o quê? Interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado de Beltesazar em homenagem ao nome do meu Deus. E o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, rei, sei que o espírito dos santos deuses está em você. E que nenhum mistério é difícil demais para ti. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei, adiante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. Verso 11. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra.
Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, as aves dos céus viviam em seus galhos, e todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. Verso 16. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, põe no poder o mais simples dos homens. Olha que interessante, aqui no verso 17, põe no poder o mais simples dos homens. 18, esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em ti. 19. Então, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo. E os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. Verso 20. A árvore que vistes, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, e morada para as aves dos céus, nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornastes grande, poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar onde, igreja? O céu. E o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também um sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixe o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Então Daniel responde, dando a interpretação. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer.
A ordem para deixar o toco da árvore com a raiz significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita meu conselho. Primeiro, renuncie teus pecados e a tua maldade. Pratica justiça e tem compaixão de quem? Dos necessitados. Talvez então continues a viver em quê? Em paz. Feche os seus olhos aí onde você está. Oh, Espírito Santo. Nabucodonosor, Senhor, é um homem parecido conosco. De uma natureza difícil. Ao mesmo tempo, Senhor, que ele é intenso. Mas muitas vezes, os sentimentos mais íntimos da vida, Senhor Deus, de Nabucodonosor, também vinham para fora. E esses sentimentos, muitas vezes, seu Pai, essas motivações, elas assumiam a vida dele. E por alguns instantes, ele perdia o juízo. Ao mesmo tempo que ele reconhecia o teu poder, ele brigava com ele mesmo, Pai, porque há dentro dele uma palavra, Senhor Deus, há sobre ele, Deus, um grande orgulho, uma soberba muito grande. Senhor Deus, e esse sentimento, Pai, ele acompanhava este homem, Senhor. Mas diante do Senhor, esse sentimento não é permitido, Pai. Um cristão, Senhor, que vive muitas vezes manejando o comportamento através da soberba, Pai. Muitas vezes, Senhor, se achando superior ao outro. E por achar que é superior, Pai, ele pode maltratar esse outro, ele pode humilhar esse outro, Pai, ele pode rebaixar esse outro. E não tratar com respeito, Senhor, a pessoa, Deus, que o Senhor tem, ó Pai, como preciosa, não importa o que ele seja, o que ele faz. Senhor Deus, e muitas vezes, ó Pai, este homem se parece conosco, Senhor. Mas a tua palavra foi muito clara nesse lugar, ó Pai, dizendo, Senhor, que o mesmo homem que reconhecia o seu poder, era inebriado, Senhor Deus, pelo orgulho e a soberba. E ele foi sentenciado, Pai. Ele foi julgado. O Senhor olhou para ele, Senhor, e julgou o sentimento que estava dentro. O Senhor julgou o sentimento. E o Senhor sentenciou. Mas o Senhor deu a ele, Senhor, a oportunidade. E nós, enquanto igreja, nesta hora, Espírito Santo, põe a mão no seu coração e começa a pedir misericórdia ao Senhor pela sua vida, meu irmão. Porque os tempos são difíceis. E o Senhor não permitirá que a igreja seja manchada ou suja. Peça misericórdia ao Espírito Santo. Senhor, guarda o meu coração. Senhor, guarda o meu coração. Guarda o meu coração.
É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Eu vou confessar para vocês, quando eu vi, ministrando essa palavra, meu coração se encheu de temor. Porque os dias, quantos creem que tem profetas nessa casa? Quantos acreditam que tem profetas nessa casa? E o que eu senti no meu espírito, igreja, é que os dias são maus. E o Senhor não vai negociar pecado na nossa vida. Que os dias são maus. E que nós precisamos estar com os nossos corações apurados todos os dias. E o Senhor está chamando uma igreja diferente, nova. Está surgindo no meio das cinzas. Porque eu quero dizer algo para vocês. A tribulação foi tamanha na nossa cidade que muitos ministérios sucumbiram-se. Isso é uma tristeza profunda no meu coração. Porque no meu coração eu gostaria que tivesse dobrado os ministérios. Mas isso não aconteceu. E quero atentar para isso com essa igreja. Se as portas daqui estão abertas, é porque a misericórdia do Senhor me alcançou e alcançou você. Porque o Senhor olhou para as autoridades que tem aqui nesse ministério, está nos guardando em função disto. Porque eu quero dizer para vocês aqui, por mais dificuldades financeiras que alguns de nós passamos, nos faltou o pão? Não. Nos faltou abrigo? Não. Pelo contrário, todos os meses, quantas cestas básicas esse ministério produz aqui? São 17 cestas básicas. E por que essa igreja está produzindo isto e não está recebendo isto? Porque o Senhor tem nos dado sossego em nossas casas e prosperidade. E eu fiquei questionando, bispo de Paula, por que o Senhor, logo em seguida que Nabucodonosor faz uma carta homenageando o Todo-Poderoso, ele sentencia ele. Por que, pastora Raquel? Não deveria ser o contrário? O profeta, ele deveria ter tido um sonho onde Deus estava falando diretamente com ele, abençoando ou trazendo a própria presença de Deus para estar com ele. Mas por que será que em seguida veio uma sentença? Fala para o teu irmão assim, Deus sempre ouve a nossa oração. Mas só responde se for bom para nós. Fala para o seu amigo, fala. Só responde se for bom para nós. Então, mais uma vez, Deus ouve a nossa oração, mas só responde quando é bom para nós. Você acha que essa sentença aqui é boa ou ruim? Quem acha que essa sentença é boa? Levanta a mão. Eu acho. Não, a sentença é boa. Porque a palavra do Senhor diz: o salário do pecado é o quê? Quem nessa igreja não sabe de qual é esse versículo? Isso é uma sentença? O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Mas o salário do pecado é mais uma vez, o salário do pecado é mais uma vez?
Isso é uma sentença? É. E quando você ouve essa sentença, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a nossa salvação em Cristo Jesus, também é uma sentença? Mas ela vem antes ou vem depois? Quando Deus olhou para Jó, homem temente, que serve a Deus, que se desvia do mal, um homem próspero, cheio de filhos, cheio de amigos, bem conceituado, mas tinha um defeitinho? Tinha ou não tinha? Tinha. Medo. Muito medo. E o amor pode ser aperfeiçoado no medo, igreja? Não. Porque o verdadeiro amor lança fora o... Porque quando eu estou me relacionando com alguém de verdade, eu não tenho medo dele, porque eu confio no amor dele para comigo. Hoje, o de Paula estava até brincando com Cecília lá em casa. Colocou ela em cima. Ó, ela confia, viu? Mas ela confia. Botou uma cadeira, desse tamanhozinho assim. Mandou ela subir. Botou ela para colocar as patinhas assim na varanda. E olhar para o lado de fora. Vai, Cecília, bora? E ela meio que tremendo assim, subiu. E por que ela tem coragem de ficar naquela posição? Porque ela confia. É a Cecília cachorro, não é a mais nova de casa não, viu? É a cadelinha nossa. E ela não tem ansiedade de separação. Você pode deixar ela tranquila ali, que ela não chora, não quebra, não rasga as coisas, fica ali de boa. Porque ela confia, ela sabe que a gente vai e a gente volta. Jó tinha um defeitinho. E ele foi sentenciado, igreja? Foi. Foi duro de ver? Foi. Mas no final, qual é o versículo-chave que ele diz, que começa um momento novo na vida de Jó? Sei que tudo podes. No começo ele sabia que podia? Sabia. Sabia. No começo ele sabia que o Todo-Poderoso tudo podia. Tanto é que ele tinha medo. Mas na parte 2 do versículo que é: sei que tudo podes, mas agora sei que nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrados. Agora o meu coração sabe que o Senhor não me abençoa porque eu sou bom. Agora o meu coração sabe que o Senhor não me abençoa porque eu sou crente. Agora o meu coração sabe que o Senhor me abençoa porque a sua benignidade dura para sempre. E a causa de não sermos consumidos é porque a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Agora, eu, Jó, antes da sentença eu não sabia, mas agora depois que fui sentenciado, depois que o Senhor espremeu e tirou de dentro de mim a minha autoconfiança, e eu entendi que não é pela minha mão que é capaz de manejar a sua mão, mas é confiar que o Senhor nunca fará nada de ruim contra a minha vida, é que eu posso deitar e descansar em paz. Agora, Nabucodonosor não tinha medo. Tinha? Não. No capítulo 2 de Daniel, ele também teve outro sonho. E esse sonho também tirou o sossego de Nabucodonosor, sim ou não, igreja? Tirou. E ele sonhou com uma estátua. Dessa vez não foi com uma árvore, mas foi com uma estátua. E ele chamou os adivinhos e perguntou para os adivinhos qual era a interpretação. E os adivinhos responderam para ele: me dê o sonho que daremos a interpretação. E Nabucodonosor, esperto, falou assim: vocês estão querendo me enganar. Quando eu contar o meu sonho, vocês vão enrolar, dar qualquer resposta e me enrolar.
Se você tem o dom de revelar o sonho, você também terá o dom de saber qual é o sonho que eu tive. Nabucodonosor se sentia especial ou não sentia? Oh. E quando eles disseram, olha, o que o Senhor quer, somente os deuses poderão trazer. E não existe, nós não temos aqui moradas de deuses para perguntarmos. E então, Nabucodonosor se enfureceu. Quem se lembra dos 7 pecados capitais? Quem se lembra? O povo fala por aí, né? Então, Nabucodonosor já se ferrou aí, né? Porque ele já sentiu o quê? Ira. Não é uma raiva, não, gente. Ira é um sentimento capaz de matar. E ele mandou matar todos os magos e videntes da região dele. Mas aí Daniel espertamente chegou assim, por quê que vocês querem matar todos os magos? Não, é porque o rei teve um sonho e ninguém sabe a interpretação. Daniel também foi sentenciado, sim ou não? Sim. Quem não tem medo de sentenças, levanta a mão. Quem confia no amor de Deus? Então você não pode ter medo da sentença. Porque com Deus é assim, ou é, ou não é. É sim, sim? Ou não, não. Ah? Vou esperar a sentença chegar para ver o que eu vou sentir. Como eu nunca tive uma sentença, não pode dizer que tem medo que eu não tenho. Por exemplo, eu tive uma sentença. Eu descobri isso com 23 anos depois. Eu até contei isso para vocês. O médico chega para mim, eu tive lesão medular há 30 anos atrás. E tive uma queda da escada, machuquei o pescoço, fui fazer exame, e aí a minha vértebra estava deslocada de novo. Aí, quando marquei no Sara, aqui em Salvador, o médico chegou para mim muito animado. Porque médico é ótimo para dar notícia boa para a gente, não é não, Eliane? É ótimo, ele sabe como ninguém animar a gente. Aí ele chegou para mim e perguntou assim, você já viu algum deficiente cadeirante? Eu olhei assim, não. É igual anão de 70 anos. Você já viu algum anão de 70 anos? Não. Porque 50 e pouco ele já foi. É. Aí ele falou para mim, olha, agora você vê idoso que fica, mas você não vê um cadeirante idoso. Eu falei, vou ver aonde vai essa prosa. E, então, você sabia que por conta do seu problema você já devia ter morrido? E que você tinha um prognóstico de vida até 20 anos, no máximo. Parabéns, você tem 23. Isso é uma sentença? Saber que vai viver só 20 anos? É uma sentença. Eu tinha 20 anos quando fui sentenciada a viver somente 20 anos e morrer aos 40 anos. Graças a Deus, estou com 52. A sentença não caiu. Foi dada, mas não caiu. Mas tem uma sentença sobre mim? Tem. Mas tem uma sentença de morte sobre você também? Tem. Porque o povo não diz que para morrer basta estar vivo. Então, nós não temos que nos preocupar com as sentenças, porque o amor de Deus é maior do que elas. Quantos acreditam nisso? Eliane foi sentenciada a não ir andar nunca mais, não é, Eliane? Está aí andando,
sem mancar. Essa daí já foi sentenciada que ia passar por lado faz tempo. Então, Várias vezes está aí para contar história e testemunho. a graça alcançou a sentença que foi dada? Alcançou. E uma das coisas que nós precisamos compreender é que quando Deus sentenciou Nabucodonosor, Deus não queria esmagar Nabucodonosor, mas Deus queria tirar a doença que estava sobre ele. A ira foi tamanha, no capítulo 2, que ele mandou matar todos os magos. E por que ele mandou matar? Porque ele se frustrou. No capítulo 3, ele se frustrando de novo. Ele se achava tão melhor que todo mundo, que ele resolveu fazer uma estátua parecida com ele, né? Toda de ouro, imensa, e disse para todos do seu reino: todos vocês, quando ouviu o som da flauta, da cítara, dos tambores, dos fólens, quando vocês ouvirem a barulheira, é para todo mundo fazer o quê? Nabucodonosor tinha uma doença, igreja? Tinha. Precisava ser sentenciado? Sim ou não? Sim. Foi avisado? Foi. E aí, quando ele viu e começou a perceber que os deuses, que o Deus Santo de Daniel tinha se manifestado através de Sadraque, Mesaque e Abednego, e que ele viu que ele esquentou a fornalha, então Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: meu Senhor, você vai me desculpar, mas eu olho para o Senhor e vejo uma pessoa igual a mim, e eu jamais me curvarei diante da sua estátua. Te respeito, te honro, mas eu não vou te idolatrar. Porque o meu coração foi feito para amar somente um Deus. E se curvar diante de somente um Deus. Então, meu Senhor, você me desculpe, mas eu não vou me prostrar. O que aconteceu com a ira de novo de Nabucodonosor? Se enfureceu de novo. Como é que é? Você tem certeza que vocês vão desafiar a mim e ao que eu quero? Manda esquentar de novo a fornalha 7 vezes. Agora, meus queridinhos, 3. Esquentou 7 vezes. Vocês ainda vão continuar assim? Rapaz, é maravilhoso quem confia em Deus. Então eles responderam ao Nabucodonosor: nós não nos curvaremos, e se o Senhor quiser, Ele nos livrará da sua mão. E se o Senhor não quiser, assim será. Vamos continuar confiando e esperando no Senhor. Quem quer ter esse nível de fé em nome de Jesus? Tem uma música que fala: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele... E se... Bora lá, Lucas, no tom. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu creio. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Desde o início. Olha que lindo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. É verdade. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Por quê?
Dele veio sim o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro, vamos de pé, de pé, de pé. eu não adoro Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Declare, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser. Mais uma vez. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Abre sua boca e declare. Eu adoro Xalalabalabalabalalalalala. Ouça, Satanás, essa igreja. Adoro o Todo-Poderoso, porque confiamos no amor. Confiamos no amor. Eu não adoro Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser. Só a igreja, eu adoro. Eu Não adoro pelo. Diga. Mais uma vez. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Nós declaramos. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Ele Deus. é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Continua sendo Deus. Agora põe a mão no seu coração. Em cima desse entendimento, você vai pedir agora ao Espírito Santo que guarde você de toda sentença que pode tirar a graça de sobre você. Passe alguns instantes agora ministrando diante do Espírito Santo e pedindo: Espírito Santo, não retire-se de mim, nem tire de mim a graça. Jesus, quero Oh, teu fôlego, oh, minha fé, Sheila canta lá, lá. te adorar. Essa igreja te adora, Senhor, e confia. Jesus, tu és O pão que me alimenta, diga. o verbo vivo que
desceu do céu. Oh, Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, Oh, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. abraça-me, Vem, Espírito Santo. abraça-me, Vem, Espírito Santo. toca. Oh, e enche, 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 enche. Renova no Senhor. Em mim, com teu manto. Reina em mim, com tua glória. Pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto. Declara o seu manto sobre essa igreja. Reina em mim, Vem, vem. com tua glória. Pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Abraça-me, Abraça-me, Senhor. abraça-me. Shikandalalabalabalabalabala, sherekandalaya. Shelalalabalabala, sherekandalaya. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas onde você está aí. Deixe o manto do Senhor tomar conta da sua vida. E guardar seu coração de todo temor. E confiar no amor do Senhor. Que nenhuma sentença sobre os filhos é sentença de morte. É sentença de vida. É para a cura. É para limpeza. Oh, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim. Levante as suas mãos e declare: com teu manto, Senhor, reina em mim, com tua glória. Oh, pois ao teu lado, ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, pela última vez, vem sobre mim, sobre mim, com teu manto, reina em mim, com tua glória, Deus ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Oh, mais forte ao Senhor. Sim, Senhor, essa igreja te ama, ó Pai. Aleluia, aleluia. Repita comigo: Senhor Jesus, esta noite nós entendemos o seu cuidado conosco. E muitas vezes
essas sentenças, elas vêm para trazer vida e não morte. Mas essa noite, eu tenho uma decisão. Eu vou ficar do seu lado. Não importa a circunstância, porque eu sei que o seu manto está sobre mim. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Poder se assentar em nome de Jesus. Vamos tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas. O livro de 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29, versículo 1. 1 Crônicas 29, verso 1. Diz o seguinte: disse mais o rei Davi à congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, mas para quem, gente? O Senhor Deus. Verso 2. Eu, disse Davi, pois com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeiras, pedra de ônix, as de engastes, pedras ornamentais, pedra de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas, pedra de mármore em abundância. E ainda, porque eu tenho afeto, porque eu tenho amor à casa do meu Deus. Olha que coisa, gente. O ouro e a prata particular que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto eu tenho preparado para o santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para objeto de ouro, prata para de prata, e para toda obra de mãos de artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer voluntariamente ao Senhor? Interessante esse texto que Davi traz para nós aqui. Davi chega claramente e diz: olha, eu com todas as minhas forças, eu ajuntei tudo que precisava para a casa do meu Deus. Depois ele diz: e eu ainda, porque eu amo a casa do meu Deus, ele diz: eu dou. É de extrema importância o que Davi fala, pastor Milha, sabe por quê? Eu estou na fé, meu irmão. Eu acho que você não era nem... Você está com quantos anos? 36? Hã? Nasceu em 85? Eu comecei em 86. Você estava com um ano, estava aprendendo a andar. Sabia que... Eu já tive o privilégio, não sei se é privilégio, sei lá, de relacionar com várias pessoas muito ricas. Mas eu nunca vi um rico dizimista, sabia? Nunca. Eu queria pegar um rico e falar: esse rico é dizimista, para pegar ele e fazer um chá. Sabia, dona Nilce, que eu nunca vi um rico dizimista? Nunca vi. Nenhum rico dizimista. Quanto mais rico é, mais miserável é. O máximo que o rico dá é uma oferta. E mesmo assim, a oferta que ele dá não chegaria nem perto do dízimo que ele poderia dar. E quando ele dá a oferta, ele ainda sai gabando, dizendo que fez muito. Eu não me lembro de um rico só
Nenhum. Todos os homens ricos que eu conheci, todas as mulheres ricas que eu conheci, se você pegar o patrimônio deles, mas ele nunca dizimou e nunca ofertou. Ele oferta, mas não dizima. Por isso que Jesus foi claro. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar. Porque todo rico, quando se trata da casa de Deus, ele dá uma oferta bem aquém do que ele ganha, mas nunca dizima e nunca oferta. Então, Davi é um daqueles assim, fora da curva. Completamente fora da curva. Isso é muito doloroso, né? E é engraçado que o mais dói ainda, que teve alguns que a gente conheceu, que tivemos o privilégio de trabalhar na fé dessas pessoas, e elas enriqueceram. E à medida que foi enriquecendo, foi diminuindo, inclusive, o que dá. Quando ele ainda estava lá na turma, no andar de baixo, ele até dizimava e ofertava. Mas quando foi para o andar de cima, acabou. Porque o amor ao dinheiro que ele tem é maior que o amor que ele tem a Deus e a sua casa. Muito maior. Porque ele é apegado. Mas ele não é apegado a Deus e a sua casa. Mas Deus há de nos abençoar. Que aqueles aqui, que são dizimistas hoje, e Deus há de abençoá-los, que eles enriqueçam, quando eles estiverem lá em cima, eles continuarão dizimando e ofertando muito mais do que deveriam em nome de Jesus. Quantos creem nisso, diga aleluia, gente. Porque Jesus foi muito claro, aquele que é fiel no pouco, o que acontece? Ele coloca no muito, ele vai continuar dizimando e ofertando. Porque ele sabe que veio da mão de Deus, e ele vai o quê? E devolve. E devolve para Deus. Por isso, Davi chega aqui no final e fala, eu fiz, agora ele pergunta, quem está disposto a encher a sua mão? Aquele que é pobre, aquele que é classe média, ele tem coragem de encher sua mão com o dízimo e com a sua oferta e colocar no... Mas o rico não tem. Ele não tem coragem de fazer isso. Porque ama demais o dinheiro. O amor dele está no dinheiro. Não está no Senhor e não está na sua casa. Por isso nós vamos passar com os nossos envelopes. E esse mês então de junho, interessante que nem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nenhum mês foi tão apertado para nós quanto esse mês de junho. Esse mês é o mês que nós precisamos de fato da sua ajuda. Esse mês de junho é o mês em que você precisa, se você sentir no coração, é claro, se não for, como infelizmente o rico miserável. Deus, olha, você fala assim, bispo, olha o que você está falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu queria que o rico não fosse miserável, mas é. Infelizmente é. E aí quando eu falo desse jeito, ele se sente ofendido. Querido, não fica ofendido. Que você é miserável mesmo. Que se não fosse, você era dizimista e ofertante fiel. Aí você fala, bispo, ele vai ficar ofendido, nem a oferta vai dar. Não tem problema. Deus levanta o outro. Mas que é miserável é. Pastor Adailson é fiel nos dízimos dele. Na hora que ele tiver o supermercado, a rede de supermercado dele, ele vai continuar dizimando e ofertando. É ou não é, pastor Adailson? Vai lá, tranquilo. Em nome de Jesus. E você que está ouvindo na nossa live agora, você precisa fazer isso. Está aí o nosso Pix. Cadê o meu celular?
O nosso Pix está aí. E você pode enviar o seu dízimo ou a sua oferta. Teve um irmão que escreveu aqui. Quando você vê rico ajudando, todo mundo fala ele está ajudando, mas não é dinheiro dele não, é que arrumou um patrocinador. Arrumou um cervejeiro para bancar o negócio. E aí ele chega lá parecendo que foi ele. Mas não é não, gente. De jeito nenhum. Tal de... Deus me livre. Não deveria ser assim, viu, gente? Mas infelizmente é. Mas graças a Deus a nossa congregação, a nossa igreja tem andado com as ofertas e os dízimos daqueles que são realmente gratos a Deus, fiéis a Deus. Orem comigo agora e fala: Senhor Jesus, nesta noite, nós consagramos ao Senhor as nossas vidas, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Fala: ó meu Deus, põe a sua mão, me abençoe, me enriqueça, para que eu possa fazer, ó Deus, tua igreja enriquecer também, em nome de Jesus. Podeis trazer e colocar no gasofilácio. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Vamos cantar parabéns, né? Ontem fez aniversário Tássio San. Tássio San fez aniversário ontem. A mãe dele fez na segunda. E na terça foi Ailton, não foi? Foi? Sábado passado a Márcia. E sábado passado a Márcia. A Marcinha, Márcia Rodrigues. Então nós temos 4 aniversariantes. A Márcia, sábado passado. Aí depois na segunda-feira vem a Tereza San Martín. Depois na segunda-feira foi o Ailton Rodrigues. Depois o Tássio San Martín. Vamos cantar um parabéns para você, para eles? Parabéns Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. DVD, parabéns e parabéns. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vive a Márcia, a Tereza, o Ailton, o Tássio. Orem comigo e fala: Senhor Jesus, queremos abençoar esses 4 irmãos. Que a bênção de Abraão esteja sobre eles, em todos os seus caminhos. Guarda a sua entrada, guarda a sua saída. Ó meu Deus, que a bênção do Senhor esteja na área financeira, espiritual, emocional, natural. Encontra com essas pessoas, em nome de Jesus. Gente, o caso é o seguinte: segunda-feira próxima, sem ser amanhã, ou seja, a 8, ou seja, dia 5, de 5 a 14, segunda-feira, de 5 a 14, nós teremos então a nossa campanha Desafio de Elias. Serão 14 dias de jejum. Eu particularmente vou nesse direto me preparando já para o de Daniel, que é de 21,
Mas o de 21 eu quero ver, é de 21 para a igreja, eu quero ver se eu faço aquilo que eu não consegui fazer, que foi os de 40. Então, quero ver se Deus me abençoa, esteja fisicamente bem, tranquilo, para entrar no de 40 dias, final de ano. Então, dia 14, de 4 a 14. E olha, deixa eu ser assim direto e reto com vocês. Todos nós aqui temos questões para resolver, mas são questões corriqueiras, do dia a dia. Às vezes sai um pouquinho do prumo, aquelas coisas normais que estão acontecendo, mas nenhum de nós, hoje, por exemplo, está em tribulação extrema. Como Cleudio foi e perguntou, qual é mais fácil? Buscar a Deus para valer quando está em tribulação extrema ou quando está na bonança, quando está tudo bem? Qual dos dois é mais fácil? Quando está atribulado. Sim ou não? Mas nós vamos quebrar essa regra. Ou você vai querer entrar na regra, Luquinha? Hã? Ficar atribulado para buscar? Hã? Não, mas não precisa de dia mal para adorar, não. De 7 a 14, nós vamos fazer o jejum. Todos os dias. Ah, mas eu não estou atribulado. Por isso que você vai jejuar. Eu não estou doente, por isso mesmo, para não ficar. Eu não estou endividado, exatamente para não se apertar. As coisas estão dando tudo certo, para continuar certo. Então, nós falamos numa das quartas-feiras aí passada, aí nós pregamos sobre isso, que o rei Asa fez isso. Ele falou, olha, a terra diante de nós está sossegada, nós estamos em paz, vamos erguer muros.